Querido povo de Deus, o Evangelho está hoje para este sentido da segunda vinda do Cristo. Não entendi, Padre. O final do Evangelho é que nos dá esta conotação. Se nós lembrarmos, e ontem a liturgia nos disse que o Senhor virá na hora em que menos pensardes, mas o Senhor virá. Então o Evangelho hoje diz, no final, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, Jesus está dizendo que chegará o tempo em que todos os povos reconhecerão e que a palavra de Jesus é universal, independente da raça, da cor, da língua. Há uma mensagem para que todos se voltem para Deus e todos os povos se voltarão para sentar à mesa do reino. Esse é o sentido, porque esse Evangelho entra hoje, na segunda-feira, um dia depois do primeiro domingo do Advento. Que esse é o objetivo último de Cristo: reunir todos os povos junto ao Pai, reunir todos os povos como comensais do banquete festivo de Deus, sem distinção, sem separação, sem exclusão. Mas, filho, o segundo motivo é que nós estamos já no Evangelho de Mateus, porque ontem nós abrimos o Evangelho de Mateus, neste ano que durante todo o ano, nos momentos mais significativos da semana, refletiremos Mateus. Mas também um terceiro ponto: quando eu dizia que todos os povos se voltarão, hoje Mateus nos conta um fato concreto de um homem que não era judeu e não era discípulo de Jesus, mostrando assim a universalidade da fé, mostrando a grande abrangência da fé. Em que sentido? Jesus está em Cafarnaum, que ele adotou como sua casa. Cafarnaum, um lugar onde transitava muitos povos. Não era uma cidade seletista, não era uma cidade judaica, era uma cidade de transeunte, uma cidade portuária. Você vai dizer portuária, mas não tem mar, mas tinha um lago. E passava por Cafarnaum uma grande estrada, a Via Maris. Então lá tinham romanos, porque tinha uma certa alfândega, tinha judeus, tinha gregos e tinha outros povos. E lá acontece o início de uma grande cura e de um homem de quem não se esperava ter fé. No caso, um grande oficial romano. O texto narra, mas lembre-se, para ratificar, para dizer que todos podem chegar à fé. Esse é o objetivo. E o fim último da nossa economia da salvação, do desenrolar da salvação é este: todos voltados para Deus. Esse homem personifica esta realidade. Um oficial romano chega até Jesus. Fato inédito. Os judeus não queriam nem saber de Jesus. O chefe dos judeus
menos ainda. Mas esse oficial romano aproximou-se e suplicou. A gente não entende às vezes que essa súplica é uma oração. Quando a gente chega diante de Deus, a gente faz uma oração, que nada mais é do que uma súplica. Então, mudando as palavras, o oficial romano chegou diante de Jesus e rezou: Senhor. Veja, um oficial romano chamou Jesus Senhor. Não é só um título de respeito, aqui já está um ato de fé. Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, está sofrendo terrivelmente de uma paralisia. Primeiro, a atitude deste soldado, se preocupar com o empregado, é compaixão, é louvável. Pensar que aquele homem se preocupou com alguém serviçal da casa, aqui seria um dos motivos que eu penso que tocou o coração de Jesus. Esse olhar deste homem para alguém subalterno, um olhar de misericórdia para com a dor do outro. Impressionante, meus irmãos, parece um detalhe, mas ele se preocupa com alguém que está abaixo, socialmente falando, o empregado. Ele está sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Um segundo aspecto, além dessa solidariedade e comoção, nós precisamos apresentar a Jesus: Senhor, eu tenho uma pessoa que está sofrendo. Senhor, eu tenho uma pessoa que está doente. Hoje no rádio, meu Deus, que sentimento, meu coração ficou com aquela mulher. Eu nem sei o nome da cidade, que não é muito comum, lá de Rondônia, Teixeirópolis, eu acredito que seja. Meu filho de 37 anos está se acabando na bebida, está se acabando. E chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou precisando das nossas doenças e daqueles que convivem conosco, recorrer a Jesus. Isso é ato de fé. Você vai dizer: mas todo mundo faz isso. Não faz. Não faz. Não reza. Não suplica. Não caminha até Jesus. Nós não entendemos, mas eu tento explicar. Um soldado romano, primeiro, ele devia só a César. Segundo, um soldado romano no tempo de Jesus tinha o seu próprio Deus romano, a quem ele devia adorar. Então, quando esse soldado romano vai até Jesus, ele está quebrando vários paradigmas. Ele está quebrando várias estruturas. Como eu disse e só repito: primeiro, ele não rogou ao seu Deus romano. Ele está mostrando uma conversão. É como se ele abandonasse os deuses de Roma e fosse ao Deus de Jesus. Segundo, ele, o conquistador, o colonizador romano, e pediu um favor a um mero mortal,
judeu, andarilho, sem eira nem beira, como diz o mineiro, sem ter onde repousar a cabeça. Segunda quebra. Terceiro, pedir por um empregado. Está tudo aqui. É só a gente deixar a palavra crescer. Nós às vezes temos outros deuses, confiamos em outras coisas, não temos essa humildade de ir atrás. Por isso que às vezes a gente não entende. A Carol está indo essa semana lá para Aparecida, né? Aparecida, Frei Galvão. Ontem tinha caravanas no final da tarde aqui, pessoas que vieram, muitos de Minas Gerais, de outras cidades. A gente não entende por que pegaram um ônibus, andar quilômetros e quilômetros para ir num lugar. Eu rezo em casa. Não é só onde rezar, é o ato de ir buscar. Você acha que Deus não enxerga? Você acha que Deus não enxerga o esforço daqueles que, sei lá, pagam parcelado? Estou falando dos ônibus que vêm aqui. Paga parcelado, faz sua marmita, faz seu frango com farofa, para viajar, tem que deixar em casa comida pronta, tem que deixar no freezer, panqueca feita, almoço, janta, porque senão o marido fica bravo. Está largando a casa, capaz de deixar até a roupa pronta. Você põe essa, você põe essa, você põe essa. Estou errado? É a mesma coisa para o retiro. Está o retiro dia 25 e dia 26. Para a pessoa vir, ela tem que se organizar tudo. Tem que deixar a comida pronta, tem que deixar a roupa arrumada, tem que deixar tudo esquematizado. Você acha que Deus não olha isso? Deus não precisa disso, mas Deus olha. Deus olha o esforço, o empenho, a busca. Deus é delicado, Deus é delicado. Deus olhou para esse homem, que foi. Por isso que quando vem alguém em peregrinação, eu sempre falo para os que me ajudam no santuário, eu tive muitos dissabores nessa peregrinação. Não com a igreja, com os atendentes da igreja. Teve uma que eu até falei umas verdades para ela. Não falo francês, mas pedi para o Carol: você vai traduzir tudo que eu quiser. Traduga em francês. Você vai prestar conta diante de Deus como você é mal educada. Porque você está trabalhando numa igreja e está tratando mal o povo. A menina levantou um zóio desse jeito para mim. Problema dela. Por isso que eu falo para todos: acolha bem. Que acolher bem é uma forma de... Porque Deus acolhe bem. Essa aqui é a casa de Deus. É a casa do nosso Pai. A gente acolhe em nome do Pai, acolhe em nome da mãe. Não é isso? Eu penso assim. Jesus levou em conta isso. Tanto que quando o Senhor viu aquilo, Ele falou: eu vou curar. Eu vou repetir, porque é impressionante. Jesus viu, olhou e disse: eu vou curar. Não fez uma pergunta, não colocou nada. Eu penso assim, quando a pessoa se esforça, não estou falando aqui, eu estou falando de peregrinação de modo geral, do esforço da oração. Jesus olha e diz: eu vou curar. Mas o homem se sentiu tão indigno, que ele disse assim: eu não sou digno de que entres na minha casa, Senhor.
A igreja sempre viu essa frase como muito importante, tanto que acrescentou na missa. Essa frase foi tão forte na igreja, que no início da igreja já pegaram no rito: eu não sou digno de que entreis em minha morada, dizei uma palavra e eu serei curado, e eu serei salvo. Meus irmãos, são os mistérios de Deus, né? Jesus ficou impressionado quando ele explicou: eu tenho subalternos, eu digo vai, vem, Senhor, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno. Nosso Senhor falou: nunca vi em Israel, Judeia, lembra o começo do meu sermão? A fé é aberta a todos os povos, que tivesse fé como este homem. Que aprendamos com essa. Eu sei que eu divaguei um pouco, mas supliquemos mais a Jesus, com humildade, com intensidade, com busca. Coloquemo-nos como de fato somos, indignos da ação de Deus, e o Senhor vai dizer: fica tranquilo, eu vou curar, eu vou salvar. Amém.